Pessoal, a gente vai começar aqui a sequência de estudos de logaritmo. Então, na página 158, nós temos aqui um texto que vai falar sobre uma cultura de bactérias. E a ideia de logaritmo é que a gente possa descobrir quando que 1,05 elevado a n vai ser igual a 3. Como que eu faço para descobrir esse n aqui? Então, no futuro a gente vai perceber que a gente precisa usar logaritmo para descobrir o valor de n. Tá? Então, na página 159, a gente já tem a definição de logaritmo, né? Bom, eu vi lá na equação exponencial que se 3 elevado a x for igual a 81, eu consigo igualar as bases, ficar 3 elevado a x igual a 3 à quarta, e, consequentemente, eu concluo que x vai ser igual a 4 para essa equação exponencial. Então, qual o x que satisfaz 3 elevado a x igual a 81? Escrever isso como logaritmo quer dizer que 4 é o logaritmo de 81 na base 3, o que pode ser indicado por log de 81 na base 3 é igual a 4. Tá? Então, quando você fica mais íntimo, você pode chamar o logaritmo de log. Tá? A maneira de escrever é assim: isso daqui, esse 81, é o meu logaritmo. O 3 é a base e o 4 é o logaritmo. Tá, agora eu vou fazer a definição formal. Então, sejam os números reais positivos a e b, com a diferente de 1, denomina-se logaritmo de b na base a o expoente c, tal que b é igual a elevado a c. Fica um pouco confuso, né? Mas o que é isso com essa notação de log aqui? Quer dizer que log de b na base a é igual a c. Consequentemente, a gente consegue transformar isso aqui em uma potência, em um exponencial. Tá? Como que eu faço isso? A elevado a c é igual a b. Tá? Então, nessa representação, o que é? O a é a base do logaritmo, o b é o logaritmando e o c é o logaritmo. Tá? Essa é a definição de logaritmo. As consequências da definição. Então, são as técnicas, pelo menos para os logaritmos básicos aqui. Como que eu calculo log de a na base a? Qual que é o valor que tem? Por exemplo, se eu chamar log de a na base a de x, qual será que vai ser o valor de x? Vamos aplicar a definição. A elevado a x é igual a a. Então, note que eu transformei isso em uma equação exponencial, tá? E de solução trivial, né? A elevado a x igual a elevado a 1, consequentemente, x é igual a 1. Ou seja, log de a na base a é igual a 1. É claro que eu preciso respeitar as condições, né? Aqui o a tem que ser maior que 0, por estar no logaritmando e na base, e o a também tem que ser diferente de 1. Tá? O próximo, log de 1 na base a. Quanto será que vai ser? Log de 1 na base a é igual a x. Então, a elevado a x é igual a 1. Tá? Mas eu não teria que ter bases iguais para poder igualar? 1 não é a mesma coisa que a elevado a 0? Então, agora com as bases iguais, quer dizer que o x aqui vai ser igual a 0. Então, log de 1 em qualquer base vai ser 0. O próximo, quando eu tenho uma potência aqui do logaritmando, log de a elevado a n da base a. Vamos resolver ele aqui.
se eu resolvo chamar isso aqui de x? Tá? Esse aqui é imediato, né? A elevado a x igual a elevado a n, como as bases já estão iguais, então a conclusão é que x é igual a n. Então fica somente o expoente aqui. E agora, se eu tiver log de b na base a igual a log de c na base a conclusão disso vai ser que b é igual a c. Tá? Se você quiser resolver, log de b na base a é igual a x, ou seja, a elevado a x é igual a b. Log de c na base a é igual a, vamos chamar isso aqui de x. A elevado a x é igual a c. Tá? Então, consequentemente, se a elevado a x igual a c, a elevado a x igual a b, a conclusão é que b é igual a c. E por fim, quando eu tiver uma base a elevado a um logaritmo de base a, eu posso simplesmente simplificar essa base aqui e vai ficar somente o b. Esse aqui tem resolvido no livro, depois vocês olhem, se precisar a gente comenta durante o nosso chat. Tá? E por fim, como que eu trabalho com a condição de existência de um logaritmo? Tem isso aqui na página 160. Tá? O que é condição de existência? É quando que o logaritmo existe. Tá? E ela é a seguinte: a base não pode ser zero, tem que ser maior que zero. A base não pode ser 1, tá? Ela tem que ser diferente de 1. E o logaritmando não pode ser negativo, tem que ser maior do que zero. Então, base positiva, logaritmando positivo e base diferente de 1. Então, como que eu faço para resolver esse exercício aqui? Ó? Log de menos x ao quadrado mais 2x mais 8 na base x mais 1. Então, vamos olhar aqui para as condições. Então, ele pede o quê? A base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. Tá? Então, agora eu vou descobrir aqui que o x tem que ser maior que menos 1 e o x tem que ser diferente de 0. E agora, o logaritmando menos x ao quadrado mais 2x mais 8 tem que ser o quê? Maior que 0. Então agora eu tenho uma inequação do segundo grau. Preciso resolver igual eu resolvi na equação do segundo grau. Tá? Como que eu resolvo essa inequação? Bom, eu quero valores positivos. Aqui eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. Tá? Eu vou encontrar aqui, caso exista, as duas raízes. E eu preciso da parte positiva, então eu vou precisar desse pedacinho aqui. Tá? Como que eu resolvo essa inequação do segundo grau? Vou resolver por soma e produto. A soma menos b sobre a, então a soma é 2. E o produto é c sobre a. O produto é menos 8. Quais são os dois valores que eu somo e dá 2 e que eu multiplico e dá menos 8? Então, vou encontrar as duas raízes aqui. Uma delas é 4, a outra é 2. Só que a soma é 2, o produto é menos 8. 4 vezes 2, 8. Só que eu tenho sinal de negativo, então um deles tem que ser negativo aqui. Vai ser o menos 2. Então, essas são as duas raízes. 4 e menos 2, soma, deu 2, produto deu menos 8. Então, vou localizar aqui. Menos 2 e 4. Tá? Lembrando, como aqui é só maior, a bolinha aqui é aberta. Agora, gente, eu preciso que todas as condições sejam satisfeitas simultaneamente. Tá? Vou fazer uma interseção de intervalos aqui, então. Tá? Aqui,
o x tem que ser maior que menos 1. E o x não pode ser 0. Então, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no menos 1 e vou pegar aqui do menos 1 para frente. Depois, a segunda condição aqui que o logaritmando nos trouxe. Menos 2, vem aqui localizo o menos 2 e vem aqui localizo o 4. Eu quero valores entre menos 2 e 4. E agora, para satisfazer simultâneo, eu preciso fazer a interseção desses dois intervalos. Então, o que tem em comum aqui e aqui? Do menos 1 aberto até o 4 aberto, excluindo o 0.